Muito bem, amigos de todo o litoral, nós estamos retornando na sua casa, na sua televisão, para mais um programa Wellington Andrade. O programa Wellington Andrade de hoje, especial, está em São Paulo, na sede do Diretório Nacional do PSDC, onde iremos entrevistar o presidente nacional do partido, deputado federal constituinte, José Maria Emael. Antes de conversar com Emael, eu quero falar com você sobre a Proplastic. Por quê? Tem Proplastic em todo o litoral. Tem Proplastic em Santos, tem Proplastic em São Vicente, tem Proplastic em Vicente de Carvalho. Sua festa está faltando alguma coisa? Vai na Proplastic. Proplastic, aqui tem tudo. Agora sim, conversando com o deputado federal constituinte, presidente nacional do PSDC, José Maria Emael. Presidente, obrigado por nos receber. A honra é minha em participar desse programa tão conceituado em toda a Baixada Santista, né? Programa Wellington Andrade, o seu programa. O presidente, primeiro eu gostaria de falar, tem um histórico, tem todo um histórico seu, tem um histórico do partido, do PSDC, da Democracia Cristã, que caminham lado a lado. Mas primeiro eu gostaria de falar sobre o PSDC, sobre a democracia cristã. Como surgiu a democracia cristã? A democracia cristã, como partido político, ela surge na Itália em 1942, quando Alcide De Gasperi funda o PDC, Partido Democrata Cristão. E o PDC, que isso foi em plena Segunda Grande Guerra Mundial, e o PDC na Itália se transforma em uma das principais forças de resistência contra o nazismo. 3 anos depois, na Alemanha, assume a liderança da CDU, União Democrata Cristã, Konrad Adenauer. É interessante assinalar que a CDU é a mesma CDU de hoje, da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, que é a líder da democracia cristã na Alemanha. Nesse mesmo ano de 1945, estava na Europa um grupo de brasileiros, liderado por um professor de Direito da USP, Cesarino Júnior. Com ele estavam alguns pensadores, como Tristão de Ataíde e outros, né? E esse grupo fica muito motivado com a proposta da democracia cristã de criar sociedades, ao mesmo tempo, livres e justas. E cimentando esses dois valores, a solidariedade, ou seja, a proposta da construção de sociedades livres, justas e solidárias. E voltam para o Brasil. E ao retornarem ao Brasil, fundam também aqui no Brasil o PDC, Partido Democrata Cristão, o mesmo nome da Itália. E a fundação foi no Teatro Municipal, no centro de São Paulo. No PDC? PDC, 9 de julho de 1945. Hoje nós já vamos para 68 anos de história da democracia cristã no Brasil. E veio então, foi formado o PDC, e como é que aconteceu o seu ingresso no partido? Em que momento isso aconteceu? Bom, 45 é fundado o PDC, 46 o PDC já participa da Assembleia Nacional Constituinte de 46, com 2 constituintes, Monsenhor Arruda da Câmara de Pernambuco e um radialista aqui de São Paulo, Manuel Vitor. Depois, em 48, assume a sua cadeira como vereador Jânio Quadros. Em 50, André Franco Montoro se elege vereador em São Paulo. No início da década de 50, José Richa entra na Juventude Democrata Cristã no Paraná. 58, Nelson Marquesan se elege vereador em Santa Maria. 60, elegemos Ney Braga governador do Paraná. E em 62 eu entro na história. Eu fui líder universitário no Rio Grande do Sul, presidente do Centro Acadêmico, presidente da Federação de Estudantes Universitários Particulares do Rio Grande do Sul. Então, a história começou no Rio Grande do Sul? Começa no Rio Grande do Sul. Eu sou de Porto Alegre, eu sou o mais velho de 7 filhos de um servidor público. Fiz a minha escola, hoje ensino fundamental, né, numa escola pública de Porto Alegre, Grupo Escolar Dom Pedro I. Depois chegou a hora de ir para o ginásio, a minha família não tinha recurso para ir para o ginásio. E meu pai me consegue uma bolsa de estudos na Prefeitura de Porto Alegre. Com essa bolsa de estudos eu fiz o ginásio, fiz o colégio, fiz depois 2 faculdades, Faculdade de Direito, onde me formei em primeiro lugar, Faculdade de Filosofia no curso de História Natural, e fui presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Filosofia, depois presidente da Federação Universitários Particulares do Rio Grande do Sul, e fui também um dos dirigentes da JOC, da Juventude Operária Católica
no Rio Grande do Sul. Terminada a fase de liderança universitária, eu decidi então ingressar no processo político partidário. Certo. E escolhi aquele partido cujas ideias e princípios batiam exatamente com a minha maneira de ser e de pensar. Pensamentos. E aí então me filiei na Juventude Democrata Cristã em Porto Alegre, em 1962. O ano passado eu completei 50 anos de democracia cristã. Aí o senhor entrou em 62 no partido e a sua vinda para São Paulo? Bom, um determinado dia, uma multinacional foi na PUC, lá do Rio Grande do Sul, onde me formei em Direito, e entrevistou os primeiros colocados na Faculdade de Direito da PUC. E eu fui, então, escolhido e fui contratado por essa multinacional e organizei a assessoria jurídica lá em Porto Alegre. 2 anos depois do meu ingresso, eu fui convidado por essa multinacional para vir para São Paulo, para dirigir a área de recursos humanos e também colaborar na assessoria jurídica. Eu tinha só 24 anos. Então foi uma oportunidade extraordinária. Um rapaz, né, com 24 anos, recém-formado em Direito, vim dirigir a área de recursos humanos de uma multinacional em São Paulo e contribuir também na sua área jurídica. Foi assim que eu cheguei em São Paulo, em 6 de junho de 1964. Tá, e aí o senhor chegou em São Paulo, era do PSDC do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, não é isso? Sim, mas aí chega, claro, eu era da Juventude, eu fazia parte do Diretório Municipal de Porto Alegre. Mas em 65 ocorre a primeira tragédia da democracia cristã no Brasil, que foi o ato institucional número 2 do regime militar, que extinguiu os 13 partidos que existiam. Arena e cria o bipartidarismo, Arena e MDB. O presidente nacional do PDC na época já era o então deputado federal Franco Montoro. Então, a partir de 65, a democracia cristã desaparece no Brasil como partido político. Desaparece do cenário. Desaparece do cenário. E fica fora do Brasil por 20 anos, até 1985, quando um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá, e um advogado de Brasília, Oswaldo Gomes, refundam a democracia cristã com o mesmo nome, PDC. E aí descobrem, Wellington, que aqui em São Paulo estava um antigo militante. Eu já era empresário em São Paulo, e aí sou convocado. Ah, então parou. Na política, nesse intervalo, o senhor ficou... Eu tive uma pequena... Adormecido, não? Em 82, eu tive uma participação no PTB, depois a democracia cristã não existia, então eu procurei partidos cuja filosofia era próxima, similar. Então eu tive alguma experiência no PTB e no PDT. Mas em 85, quando ressurge a democracia cristã, aí então eu sou convidado, aí eu não penso 2 vezes. Aí eu voltei para minha casa. E 85 foi um momento mágico, singular, né? Porque foi a primeira eleição direta nas capitais, depois de 20 anos de prefeitos nomeados. Então, para mostrar que nós havíamos voltado, decidimos disputar a eleição. E aí fui escolhido, fui candidato pelo PDC, disputei na época com nomes... 85, 85, né? Nomes renomados, né? Jânio, Fernando Henrique. Né? E é nessa eleição de 85 que surge o jingle. O Emael, democrata cristão. Eu tinha anotado aqui. Eu tenho o jingle e tem o jipinho, né? Nós escolhemos, foram duas as marcas de 85. Né? Uma foi o jingle, criado por um companheiro nosso, que hoje é membro da Executiva Nacional, que você conhece, que é o José Raimundo de Castro. E a outra foi utilizar como veículo um Gurgel X15, que parecia um veículo lunar, um tanque, para mostrar que o candidato a prefeito chegaria em qualquer lugar. Não haveria obstáculo geográfico que ele não pudesse transpor. Né? Então, esse binômio ficou uma coisa muito forte, o jingle e o veículo da campanha. Agora, como é que nasceu o jingle? Essa é a questão. Como é que ele surge? Lembrando que na época votava no nome, né? Votava no nome. Não tinha número. Não tinha número. Bom, não tinha número, mas você tinha que usar o nome. O costume era o nome. Botar o nome. Bom, nós estávamos numa reunião para decidir com que nome eu seria candidato a prefeito. E a reunião ia para o seu final
com uma certeza absoluta. Eu poderia ser candidato com qualquer nome, mas nunca, jamais com Emael. Eu podia ser candidato como JM, J. Maria, José Maria, mas Emael esquece. E a reunião estava indo para o final com essa certeza. E aí, então, este companheiro, José Raimundo de Castro, que é um alfaiate, mas também é compositor de música popular. A alfaiataria continua no mesmo lugar, no centro de São Paulo, certo, na rua 24 de Maio. Ele ergueu o braço e diz o seguinte: mas também tem uma coisa, se a gente ensinar o povo a dizer Emael, o povo não esquece mais. E aí ele concluiu, né? Vocês me dão 2 dias para eu tentar encontrar um jeito. E aí, só para não desagradar o companheiro, por educação, sem nenhuma expectativa de sucesso, aí nós dissemos: tá bom, Castro, você tem os 2 dias. No final do 2º dia, ele conta como é que foi. Ele chamou um auxiliar dele na alfaiataria para que ele pegasse o telefone. Aí ele pega o violão dele e me canta pelo telefone o jingle. Quando ele terminou de cantar o jingle, eu disse a ele: Castro, a partir de hoje eu devo a você a minha história política. Porque, na verdade, ele tinha criado uma coisa de gênio, né? Ele viu no EY o EI brasileiro. Por isso que o jingle começa com EI, porque todos nós falamos EI. E já aproveitou para dizer o que o Emael era, um democrata cristão. E esse jingle se transformou no maior sucesso político de todos os tempos na história política do Brasil. Todos conhecem o jingle, né? Todo mundo. E era no Brasil todo. Quando o senhor chega, no Acre, em qualquer lugar. Todo lugar. E esse jingle, inclusive, parece que foi tese de estudo, né? Esse jingle, ele é analisado em cursos na área de marketing, pós-graduação em publicidade. Ele é um fenômeno. E aí veio a eleição, e os votos? Foi a eleição, acho que eu tive 5.000 e poucos votos naquela eleição de 85, e no ano seguinte eu já me elegia deputado federal constituinte com 72 mil votos. Trazendo para hoje, isso é alguma coisa como 300 mil votos. Nesse ano de 86, nós elegemos, o PDC elegeu 5 deputados federais constituintes. Eu por São Paulo, um companheiro no Rio de Janeiro e 3 em Goiás. Foi uma eleição muito interessante. Justamente, até hoje o senhor é deputado constituinte, justamente por ter ajudado na confecção... Não existe ex-deputado federal constituinte. Deputado federal constituinte é um deputado federal constituinte eternamente. Né? Que foi um dos que participou aí da elaboração da Carta Magna, Carta Magna, que está em vigor até hoje. Agora, dentro da Constituição, nós sabemos que o senhor fez é autor de várias emendas que foram aprovadas na Carta Magna. Eu queria que o senhor destacasse algumas, por exemplo, da questão do segmento tributário. Na Assembleia Nacional Constituinte, eu apresentei, defendi e aprovei 145 propostas. E a maior parte delas faz parte do texto constitucional. E, face à minha formação na área jurídico-tributária, eu fui eleito vice-presidente da Comissão de Tributos. Então, tive um espaço para trabalhar bastante nessa área. Praticamente hoje, tudo que você tem na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas da democracia cristã por meio intermédio. Como, por exemplo, o inciso 4º do artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Recentemente, o prefeito de São Paulo editou, não o prefeito atual, o prefeito anterior, editou um decreto proibindo que os profissionais da área de serviço, as empresas da área de serviço, em atraso no pagamento do ISS, pudessem emitir nota fiscal eletrônica. Ora, os empresários, normalmente pequenos empresários, já estavam em dificuldade de pagar seus impostos e ainda foram proibidos de continuar trabalhando. E aí os advogados de São Paulo foram buscar exatamente esse inciso 4º do artigo 150 como o estribo para suas defesas que tiveram êxito para derrotar e para derrubar o decreto. Aliás, o imposto hoje, né, o brasileiro está trabalhando quase meio ano já aí para... O sistema tributário brasileiro tem que mudar radicalmente.
Agora, nós estamos em São Paulo, mas nosso programa vai para uma reunião, para uma região eminentemente turística. E no turismo teve alguma emenda? Eu sou o autor do artigo 180 da Constituição Federal. 180. Que estabelece o seguinte: a União, os estados e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento econômico e social. E veja, Wellington, não é um poder fazer, é um dever fazer. Então, esse é um comando constitucional a ser utilizado por toda a área do turismo para que realmente esse dispositivo constitucional seja a letra viva em todas as cidades brasileiras e nas cidades do litoral de São Paulo. Agora, com relação à família, o artigo mais importante, são vários, né? O compromisso fundamental da democracia cristã é o compromisso com a família, com a defesa dos valores da família e o atendimento às necessidades da família. Foi com fundamento neste compromisso que eu propus e aprovei o atual artigo 229 da Constituição Federal, que estabelece que os pais têm o dever de criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. É um dos mais bonitos artigos da Constituição brasileira. Tem sido muito utilizado pela Justiça, né? Com certeza. Hoje, filho que abandona pai, ele é penalizado pela Justiça. Bom, o papo está bom, mas a gente vai a um rápido intervalo e volta já continuando conversando com o deputado federal constituinte, presidente nacional do PSDC, José Maria Emael. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. Proplastic, aqui tem tudo. Estamos retornando então, direto do Diretório Nacional do PSDC em São Paulo, em entrevista com o deputado federal constituinte José Maria Emael, que é presidente nacional do partido. Antes de voltar a conversar com o deputado, eu quero falar com você sobre o Chopp Rally, porque o Chopp Rally tem cozinha internacional, tem frutos do mar, tem comida alemã, tudo de frente para o mar de Pitangueiras. Você que é de Santos, São Vicente, você é de São Paulo, está passeando aí pelo litoral, está no Guarujá, Chopp Rally. Esse restaurante eu indico porque eu frequento juntamente com a minha família, tá ok? Bom, agora sim, retornando e vamos continuar conversando com essa conversa, esse bate-papo gostoso e histórico, né? Porque estamos atravessando aí fatos históricos ocorridos no Brasil. O senhor se elegeu, foi deputado constituinte e teve várias... Quantas emendas foram aprovadas? 145 propostas. 145 emendas constitucionais aprovadas da sua lavra. E a maior parte fazendo parte do texto constitucional. Tá. Aí terminou esse mandato, o senhor foi candidato à reeleição? Daí fui reeleito em 1990. Em 1990, o PDC elege 22 deputados federais. O PDC? PDC. Eu me reelejo por São Paulo e mais 21 companheiros em outros estados. Nesta mesma eleição, nós elegemos 3 governadores de estado e 4 senadores da República. Éramos novamente uma das maiores forças políticas no país. Nas eleições municipais de 1992, elegemos centenas de prefeitos, elegemos milhares de vereadores. Mas então, e o que aconteceu com o PDC? Só um ano depois, em 1993, uma decisão trágica da direção nacional promove a fusão do PDC com outra sigla partidária. Eu estava no meu segundo mandato, eu liderei a resistência, de madrugada bati na porta da residência de um ministro do TSE com mandado de segurança, tentando impedir a fusão, mas a convenção ocorre e a democracia cristã, no dia 3 de abril de 93, é extinta
mais uma vez como partido político do país. E eu fiz questão, Wellington, de acompanhar a agonia da democracia cristã até o seu final. 9 horas... Você ficou praticamente isolado? Fiquei isolado. No final, fui o único a resistir. Às 9 horas do dia 3 de abril de 1993, quando iniciou a convenção, que homologou a fusão, sentei-me na última fileira do plenário da Câmara dos Deputados e fiz questão de acompanhar a agonia da democracia cristã até o seu final. O final seria às 17 horas. E as horas foram passando. 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2, 15 horas. Às 15 horas eu deixei a mão escrever o que a alma ditava. E um pedaço de papel escrevi o seguinte: são 3 horas da tarde. E eu velo solitário a também solitária agonia da democracia cristã. No passado, foi a mão fria do regime militar que lhe cortou a existência. Agora, são os seus próprios dirigentes que lhe negam a vida, quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas no amanhã que será próximo, ela renascerá. E quando renascer, será eterna. Então, hoje a gente vivencia essa verdadeira profecia, com a democracia cristã novamente extremamente forte no Brasil, com os resultados que nós alcançamos nessas eleições de 2012. Agora, deputado, por que aconteceu essa fusão? Essa fusão pôde ocorrer porque a democracia cristã, nessa segunda fase, não era nem como a primeira e nem como a nossa de hoje. Na verdade, o partido, pela então direção, foi entregue nos estados para lideranças estaduais descomprometidas com a história da democracia cristã. Com a filosofia. Então, em 1993, houve uma conveniência política e, assim, em função dessa conveniência política, o PSDC se fundiu com essa outra sigla partidária, que foi o PDS. Então, pela segunda vez, morre o PDC. A democracia cristã sob o nome de PDC. PDC. E aí, por quanto tempo? Bom, só 2 anos. Só 2 anos. 2 anos depois, na noite de 30 de março de 1995, juntamente com mais 114 companheiros, refundamos a democracia cristã. E aí acrescentamos um S na antiga sigla para enfatizar o compromisso com a justiça social e a solidariedade. Nascia o PSDC, Partido Social Democrata Cristão. E é interessante o seguinte: no manifesto de fundação, no final do manifesto, os fundadores escreveram, né? E os seus fundadores de agora, e todos aqueles que para ele com o futuro virão, né? Farão com que o PSDC seja um instrumento perene da nação e a acompanhe para sempre. Então, eu escrevi o manifesto de fundação, escrevi de madrugada. E quando eu registrei esta passagem, Wellington, era como se eu estivesse ouvindo pessoas, passos, exatamente passos dessas centenas de milhares de pessoas que hoje fazem parte do PSDC. É uma coisa muito forte. Eu considero o Manifesto de Fundação do PSDC uma coisa muito forte. E como é que o senhor se sente? Deve ser gratificante, é claro, ver propostas que o senhor indicou e a Câmara aprovou e o Congresso aprovou para a Constituição, favorecendo o trabalhador. Isso é extremamente gratificante. Eu digo uma coisa, Beto, valeu a pena viver para ter sido constituinte. E ver hoje os brasileiros se beneficiando do trabalho da democracia cristã. Por exemplo, hoje tem mais comida na mesa do trabalhador porque nós colocamos na Constituição que o ICMS pode ser seletivo, esse imposto sobre as vendas. As alíquotas podem ser menores para os produtos mais necessários, com a questão dos alimentos. Hoje, milhões de pequenos trabalhadores rurais no Brasil não pagam imposto sobre a terra, porque nós colocamos isso na Constituição Federal. Né? E quando quiseram retirar o nome de Deus da Constituição Federal, foi a nossa voz que se ergueu para derrotar a proposta. Quando foi isso, deputado? Foi na Constituinte. Não? Num determinado momento, um pequeno grupo de parlamentares, é verdade, apresentou uma proposta para retirar o nome de Deus do preâmbulo da Constituição. Embrulharam para presente.
Nada contra o nome de Deus, mas a Constituição é um documento laico, por que colocar Deus na Constituição? E a coisa começava a andar. Quando, então, eu fiz o histórico pronunciamento, eu me lembro como se fosse hoje, fui à tribuna, olhei aqueles quase 600 constituintes e com palavras muito simples, derrotei a proposta e mantive o nome de Deus na Constituição. Disse aos constituintes, né? Que pretensiosos seremos nós, se quisermos esquecer, abdicar das promessas do próprio Cristo, quando Ele nos diz, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ou quando nos diz, pedi e recebereis. Quando terminei de falar, se fez um longo silêncio. Depois um constituinte se levantou, outro. Todos se levantaram, menos aquele pequeno grupo que queria retirar o nome de Deus da Constituição. E aí começou um aplauso que não terminava mais. Quando a gente achava que ia terminar, começava de novo mais forte. E não eram a mim que aplaudiam. Aplaudiam a permanência do nome de Deus na Constituição do nosso país, abençoando e iluminando as famílias brasileiras. Foi um momento muito forte. Deputado, falamos bastante da história do PSDC passada, da história mais recente e agora queremos falar do histórico atual. De 5 anos para cá, como é que está o PSDC? Bom, como é que está a constituição do PSDC? O PSDC hoje está presente em todos os estados brasileiros, mais de 1.500 municípios no país. Nessas eleições de 2012, avançamos muito. Vou dar alguns números. Nós tínhamos vereadores em 6 capitais. Agora temos vereadores em 11 capitais brasileiras, quase 100% de crescimento. Nós tínhamos 7 vereadores democratas cristãos nas capitais. Agora temos 19. Crescemos quase 200%. Um crescimento que já baliza o sucesso que nós vamos ter agora nas eleições de 2014, quando elegeremos com segurança absoluta uma grande bancada de deputados federais e dezenas de deputados estaduais. Agora, saiu na imprensa, lá no litoral, sobre a forma como o PSDC está trabalhando na questão da formação da chapa de deputado federal e estadual, a chamada chapa inteligente. Nós vamos aplicar a mesma estratégia que nós aplicamos nas eleições de 2012 e foi com essa estratégia que a gente elegeu vereadores em tantas capitais e em tantos municípios brasileiros. A chapa inteligente é o seguinte, é uma chapa onde, aqui em São Paulo, 5% são pessoas que nunca participaram de processo eleitoral, mas tem conteúdo político e condição de ter uma votação razoável. Já os outros 95 candidatos, 95% dos candidatos, todos eles já passaram pelas urnas e têm um estoque eleitoral conhecido. E todos eles têm a mesma densidade eleitoral. Então isso assegura que esses candidatos têm uma chance efetiva de vitória. Aqui em São Paulo nós estamos estabelecendo um parâmetro mínimo de 5.000 votos e um máximo de 15.000 votos. Então, entre 5.000 votos e 15.000 votos serão os candidatos que estarão fazendo parte da chapa inteligente, tanto para deputados estaduais como para deputados federais. Mais alguma coisa que o senhor acha que precisou falar, deputado, da história do PSDC, do PDC, da sua história de vida? Eu acho que foi. Eu agradeço essa oportunidade de poder conversar dessa forma coloquial, informal, contar uma parte da minha história, da história da democracia cristã. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a democracia cristã é a minha vida. Aí, portanto, hoje entrevistamos de forma especial o deputado federal constituinte José Maria Imael, que é presidente nacional do PSDC. Nós vamos agradecendo a Deus sempre em primeiro lugar, colocando ponto final em mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção em todo o litoral, pela sua audiência e até o próximo programa.